A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição da live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Graças te dou, Senhor. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início a nossas orações para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui, diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo na vida dos fiéis membros dessa igreja virtual. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15, que diz assim:
Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que haja o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, contém 20 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Capítulo 6 do livro de Hebreus diz assim: exortação a permanecer na fé. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Livro de Esther contém 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos. Esther, capítulo 7. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Esther, capítulo 7, contém 10 versículos, que fala sobre a morte de Amã. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servo e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei, então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é meu mal, é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Assim você estará recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 31 do livro de Êxodo, para os rebanho de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Êxodo, capítulo 31, que diz assim, contém 18 versículos, que fala sobre os construtores do santuário. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 João, contém um capítulo. 2 João, um capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. 2 João contém 13 versículos, que diz assim: devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está aqui presente, sorteando os livros da Bíblia Sagrada para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Jeremias, 52 capítulos. O livro de Jeremias contém 52 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jeremias. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Jeremias. Capítulo 2. Contém 37 versículos, que diz assim: Deus repreende a Israel. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos contenderei. Passai as ilhas de Quitim e vede, enviai a Quedar, atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses,
Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. Um capítulo, 3 João. Vamos aqui, 3 João, um capítulo, contém 15 versículos, que diz assim: elogios aos discípulos do apóstolo João, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que, em presença da igreja, testificando do teu amor, aos quais se conduzires, como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada, tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando aqui uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 38. Vamos aqui na denúncia de número 38. Que diz assim, na denúncia de número 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Como o Senhor Jesus, o Cristo, falou em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós, das 12 igrejas virtuais, que provar que a administração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios nas nossas atividades não são ministérios igrejas do Senhor Jesus ou Cristo, com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas, e 2 sorteios vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 6. Oração de número 6, vamos aqui na oração de número 6, que diz assim: glorioso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa residência, em todos os setores dessa empresa e desse comércio e desse veículo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dois rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 contém 66 versículos, que diz assim: os sofrimentos de Jeremias. Nos versículos 45, 46 e 47 diz assim: como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos, todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temos temor e laços vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora saiu o rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. E lembrando que em Provérbio 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Marcos capítulo 15 para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Marcos capítulo 15 contém 47 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus julgado por Pilatos, nos versículos 8, 9 e 10. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinha entregado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, contém 34 versículos, que diz assim: a cura da sogra de Pedro, nos versículos 14, 15 e 16. Diz assim: e o Senhor Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito maligno e curou todos os que estavam enfermos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel contém 3 capítulos. Joel, capítulo 1, para os rebanhos de número 6
e rebanho de número 5 meditarem. Joel, capítulo 1, fala assim: a praga dos gafanhotos, contém 20 versículos. Nos versículos 7, 8 e 9. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus, Senhor. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Judas. Contém um capítulo, o livro de Judas. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas contém um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de Judas. Contém 25 versículos. O apóstolo Judas advertendo os seus advertências e conselhos para os seus discípulos, que diz assim nos versículos 17, 18 e 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. O livro de Filipenses contém 4 capítulos. Filipenses, capítulo 4. Para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. Filipenses. Vamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, contém 23 versículos, que diz assim: conselhos gerais para todos os discípulos do apóstolo Paulo, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia é de número 20. Vamos aqui na denúncia de número 20, que diz assim, na denúncia de número 20, examine Mateus 25, do 31 a 46, 1 João capítulo 3, nos versículos 17 a 19 e 1 Coríntios capítulo 11. O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos afirmaram que os líderes nos ministérios e igrejas do Senhor Jesus têm que imitar eles, o Senhor Jesus e o apóstolo dele.
Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança, e com esses 4 alimentos todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentira e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que haja a boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente você e o Espírito Santo. Assim você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações, emoções, dessentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Capítulo 9 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 9. Capítulo 9 contém 17 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 9 contém 17 versículos que diz assim: a angústia trazida pelos pecados e idolatria. Nos versículos 2, 3 e 4. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão. Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo. Não entrará na casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 3.
Contém 24 versículos, que diz assim: a busca do amor fraterno, nos versículos 13, 14 e 15. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Efésios, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Contém 32 versículos. Exortação à unidade. Nos versículos 5, 6 e 7. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós, em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 no livro de Amós. Contém 14 versículos. A desolação é proclamada. Nos versículos 11, 12 e 13. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de rachaduras e a casa pequena de trincas. Porventura correrão cavalos sobre rocha, lavrar-se-á nela com bois, mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nós temos tornado poderosos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. João, 21 capítulos. Capítulo 16 do livro de João. João, capítulo 16, contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre a obra do Consolador, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim, nos versículos 14, 15 e 16, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Tiago, capítulo 5. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e a verdadeira esperança do nosso Senhor Deus. Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos, que diz assim, que devemos cultivar a paciência uns para com os outros. Diz assim nos versículos 7, 8 e 9. E sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecidos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima,
Irmão, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejas condenado, eis que o juiz está à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos aqui, 1 Crônicas. Capítulo 13, perdão. 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos aqui, 1 Crônicas, capítulo 13. Contém 14 versículos que diz assim: a arca na cidade de Ebed-Edom. A arca na casa de Odeb-Edom. Nos versículos 9, 10 e 11. E chegando a eira de Quidom, estendeu Uza a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Capítulo 1. Vamos aqui, Naum, capítulo 1. Contém 15 versículos. A vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 8, 9 e 10. Com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com Nínive, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensas vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, contém 23 versículos. Que diz assim: os inimigos atrapalham as obras do nosso Senhor Deus. E que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5. E estava com ele Tobias, o Amonitas, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua casa, a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, contém 18 versículos. Que diz assim, a vinda do Senhor e a ressurreição. Nos versículos 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão. Contém 25 versículos que diz assim: o carinho por Filemão, o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 4, 5 e 6. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus o Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado, ao último livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos, que fala sobre a oração de Jonas. No versículo 2 diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Nos versículos 6, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. No versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem ao mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Perdão. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 14. Vamos aqui na denúncia de número 14, que diz assim: em nossa 14ª denúncia, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo e que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram, para nós nos apresentarmos ou para sermos identificados como filho do Senhor Deus. E esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres que são os apóstolos do Senhor Jesus, que criaram títulos para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação está errada
e você vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, sem emoções nenhuma, somente você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Então meditem aí, escolham um número de 1 a 24. Se você escolher o número 14, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 6. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 31. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 8, Jeremias, capítulo 2. Número 3, 3 João, capítulo 1. Número 11, Lamentações, capítulo 3. Número 20, Marcos, capítulo 15. Número 19, Mateus, capítulo 8. Número 9, Joel, capítulo 1. Número 15, Judas, capítulo 1. Número 21, Filipenses, capítulo 4. Número 23, Oséias, capítulo 9. Número 6, 1 João, capítulo 3. Número 4, Efésios, capítulo 4. Número 13, Amós, capítulo 6. Número 10, João, capítulo 16. Número 5, Tiago, capítulo 5. Número 7, 1 Crônicas, capítulo 13. Número 12, Naum, capítulo 1. Número 2, Neemias, capítulo 4. Número 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 18, Filemão, capítulo 1. E número 22, Jonas, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG1 318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente. Para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. E nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades de recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do seu o Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Agradeço também ao o Espírito Santo por ter trago cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você também chegou no decorrer da nossa live, também agradeço imensamente a cada um de vocês e peço humildemente que vocês curtam, comentem, compartilhem mais e mais para levar a palavra do nosso Senhor Deus sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente vocês, somente o Espírito Santo que está aqui sorteando presente nessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão e aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.